Então, utilizando esses derivados aí da bananeira, como você pode notar, sempre utilizamos um verbo no definitivo que vai o que? Pressupor essa ação concreta dessa intervenção. Lá no objetivo, quando vocês forem apontar todas essas ações, elas têm que estar nessa condição do verbo infinitivo. Vejamos um exemplo aqui. Você vai propor, você vai romper, dinamizar, promover, publicizar, divulgar, erradicar. Percebe que está sempre no infinitivo. Você não pode trazer pessoal, nem colocar ele na terceira pessoa. Você tem que trazer ele sempre na ação macro para que a comunidade, além de entender que ela é uma ação coletiva, mas também quem vai estar lendo o seu projeto consiga compreender que essa ação ela estava envolvendo e dando espaço para todos que estivessem no processo participarem. Veja que os objetivos são em tópicos, sempre começando com um verbo. Nós recomendamos que vocês utilizem no máximo entre 3 a 4 objetivos específicos para cada um. Então, definindo esse objetivo maior que o geral, os específicos dentro desses verbos que a gente apresentou aqui enquanto exemplificação, você vai definir no máximo 4. Não adianta a gente colocar aí vários objetivos específicos por conta, principalmente, do tempo que você tem lá no campo de estágio, ok? Então, o objetivo específico, ele deve ser curto, claro, remeter ao alcance do objetivo geral, e o detalhamento das atividades propostas em cada objetivo deve ser guardado para a metodologia que veremos mais adiante. Então, o detalhamento significa a metodologia. O objetivo ele é específico e pontual. Então, como a gente colocou, erradicar, publicizar, promover, divulgar. Então, ele é bem objetivo, claro, sucinto. Depois de definir o objetivo geral, os objetivos específicos, a gente vai partir justamente para a denominação do público-alvo. Então, quem se pretende efetivamente atender com esse objetivo geral e usos específicos. Para quem eu farei essa intervenção? Essa é a pergunta para que você responda o seu público-alvo. É o item que vai descrever quem e quantos serão os beneficiados da sua ação. O nosso exemplo das bananeiras é um item do público-alvo, ele vai seguir o seguinte exemplo aí. Grupo de 50 famílias da zona rural Bananal, localizado na comunidade B, pertencente ao município Y da região norte do estado tal. No projeto de intervenção de vocês, é importante a gente saber essas informações, porque nós trabalhamos com acadêmicos do Brasil inteiro. Então, se essa ação de intervenção que vocês vão estar propondo, tem que estar claro qual é o grupo que vocês vão estar realizando essa ação. Aqui no caso do exemplo dessa comunidade, seria então a zona rural Bananal. Mas eles definiram que 50 famílias que vão ser atendidas neste projeto. Colocando ali qual é a comunidade específica daquele município e a região que seria o estado que pertence ao município para o qual a gente tenha consiga visualizar a intervenção que vocês vão estar aí propondo para esse grupo, certo? Então, é importante essas informações. Ela não pode ser apenas para os idosos, apenas para as crianças e adolescentes. Tem que ter essas informações todas complementares. Note, então, que o público-alvo você irá caracterizar quem são essas pessoas ou os grupos de pessoas que serão mobilizadas. Entendendo que a comunidade, aqui nesse exemplo que nós colocamos, zona rural Bananal, que é aquela comunidade, são 50 pessoas. Identificar essas pessoas desse grupo. Quem são? Fazer o cadastro. E aí que entram os instrumentais que vocês têm conhecimento das disciplinas anteriores, ao qual vocês tiveram oportunidade de conhecer várias delas. Então, está aí. Qual seria o cadastro, então, desse grupo, para você identificar quais seriam eles. Identificar, então, o momento da mobilização para que esses grupos entendam o projeto que você está propondo
dentro da participação deles, porque na realidade quem levanta as necessidades, quem levanta todos os aspectos de dificuldade são a comunidade, são os segmentos, para que você possa então proporcionar a eles várias sugestões, dentre elas, dentro das suas possibilidades enquanto estagiário. Eu estou sempre reforçando isso. A participação nessas atividades serão aquelas que estarão envolvidas diretamente no contexto desse objetivo geral. Nesse item você vai delimitar quem será o beneficiado com o projeto. Então, aí fica bem claro que o público-alvo ele vai atender exatamente o objetivo geral do projeto que você está aí trazendo enquanto proposta para a comunidade e também para a sua avaliação no campo de estágio. Importante lembrar que a sustentabilidade econômica trabalhada quanto definir o tamanho dessa intervenção para que você saiba se seja viável ou não. Por quê? Você tem que saber se vai atender 50, 20, 100 pessoas. Esse número, esse quantitativo é importante, porque uma comunidade ela vai ter lá uma importância aí de um número significativo de pessoas, e se dentro de uma proposta, de um projeto institucional, ao qual no futuro você vai estar enquanto técnico, realizando essa proposta de intervenção junto como um profissional, você vai perceber que esse trabalho ele tem que ter um tempo mínimo de quê? 1 ano, para que você traga o mínimo de informações e pelo menos alcance as metas mais próximas dentro daquilo que você mensurou. Quando você trabalha com intervenção dentro do estágio, você precisa delimitar esse número, mas ele tem que ficar claro que esse quantitativo ele tem que ser possível dentro do prazo de campo de estágio que vocês vão estar aí inserido. Isso dependerá também dos recursos necessários para as suas ações. Você precisa ficar ligado, atento, porque quanto maior for o número de pessoas que você for demandar na sua intervenção, você precisará de recurso para atender na mesma proporção. Por que isso? Vamos colocar aqui um exemplo. A realização de uma reunião dentro dessa intervenção significa o quê? Que você vai precisar utilizar papel para 50 ou para 100 pessoas, que não é o mesmo quantitativo. Você vai ter uma quantidade suficiente para atender ao número que você vai ter lá na reunião. Questão do lanche, a questão do número de profissionais, a questão de um microfone, uma caixa de som, para que você consiga falar com um número maior de pessoas. Se for um número pequeno, não precisa, uma sala é suficiente, né? Sem precisar de microfone. Isso tudo vai influenciar a questão do recurso, não só de humanos, mas também financeiro do seu projeto. Então, esse quantitativo vai também definir a questão desse orçamento, e você precisa estar atento a isso, porque a ansiedade é grande de vocês lá no campo de estágio. E assim, as propostas, elas são assim, além da governabilidade enquanto a condição de acadêmico de vocês. Então, é nesse aspecto que a gente chama a atenção e pede para que vocês fiquem realmente ligados. Lembre que a qualidade das nossas ações deve ser superior ao quantitativo das pessoas envolvidas. Então, a proposta que dentro do projeto você tenha lá um número, mas você tem que estar sempre com uma intencionalidade de estar superando aquele número. Obviamente que você não vai estar aí realizando uma atividade onde você vai sucatear a ação para que você tenha volume, para que você tenha aí público de participantes. A participação ela tem que ser de forma espontânea, não só da comunidade, do usuário, envolvendo ali os profissionais da instituição na qual você está inserida, mas acima de tudo precisa ter o quê? O feedback desse usuário quanto o resultado de que aquela sua proposta atendeu àquela necessidade real, ok? Procure trabalhar com o público-alvo com que você tiver certeza que poderá fazer o melhor, com qualidade e efetividade nos resultados das ações previstas.
Por isso, para delimitar o público, você precisa analisar os seus objetivos e avaliar os recursos. Reforçando aí. Esse processo, ele é justamente quando nós colocamos no início da aula passada, que a importância de estar sempre ajustando e adequando os projetos de intervenção, ele tem que ter flexibilidade, porque de acordo com essa condição da sua articulação com as parcerias, com a articulação que você tenha com as redes, a forma de como você vai mediar as intervenções para que você alcance todo o material que você precise para a execução do seu projeto, os profissionais que você vai conseguir envolver diretamente no projeto, sem custas, né? Isso tudo vai fazer com que você tenha essa flexibilização de aumentar ou diminuir justamente esse número que você tem aí, esse quantitativo. Mas a qualidade, ela tem que ser primada, porque você vai trabalhar com esses dois aspectos, o quantitativo e o qualitativo. Ele é importante para que você traga as respostas, mas de qualidade. Não só na questão do atendimento às necessidades daquele usuário, mas também da comunidade e de um todo que a instituição a qual você está inserida precisa trazer como resposta. Então, não é só a quantidade, o qualitativo, ele precisa estar primando aí em todas as suas ações. Por isso, vamos sempre fazer a avaliação constante do projeto e ela tem que ser sistematizada. O público-alvo, ele precisa ser definido, podendo partir para a elaboração de um outro item que vai representar aí na nossa quinta pergunta. Por que é importante fazer tais intervenções expressadas nos objetivos? Esse momento que a gente precisa refletir bastante sobre a problemática e sobre as suas propostas expressas no projeto. Por quê? Ele vai trazer a condição do acadêmico realmente analisar aqueles objetivos específicos que ele colocou seguido do geral. Ele precisa responder essa necessidade apresentada, visto que você vai encontrar vários pontos de respostas que vai ser elencados e que vai compor essa justificativa. E uma delas é o quê? São as razões para essa proposta do projeto, os motivos que te levou a propor essa intervenção mais direta e a importância dessa intervenção como proposta. Você vai precisar, então, discorrer de forma, num texto, com a relevância da sua intencionalidade. Então, essas questões, a razão, o motivo e a importância, ela tem que estar muito clara para você, acadêmico, no momento que você for relatar o seu trabalho. E quando você for levar as informações pertinentes para ser inserida lá na ferramenta do AVA, em cada uma das abas, a que tem a maior pontuação é a do desenvolvimento, onde está a metodologia, onde você vai apresentar todos os passos que você pretende alcançar essas metas, trazendo quantitativo e qualitativamente a melhoria na condição dos resultados ali que encontra naquela realidade no momento. Então, reflita e discuta com o grupo constantemente sobre essas razões e os motivos, trazendo então essa importância aí para a intervenção de vocês. É fundamental, a discussão de grupo, de equipe, ela é importante. Colocamos dessa forma porque você, acadêmico, futuramente, quando estiver profissional, vai trabalhar certamente numa instituição a qual você terá aí outros profissionais envolvidos. E as ações que são realizadas nesses espaços socioocupacionais, eles precisam ter o olhar e nós precisamos saber ouvir cada entendimento desses profissionais para que a gente consiga trazer respostas positivas a essas demandas que vêm aí apresentando frente às expressões da questão social. E que têm sofrido modificações constantes. Essas modificações, elas se dão por conta de quê? Da globalização, dos aspectos econômicos, da questão política, das questões internacionais politicamente, que vai interferir aqui no nosso país, na nossa cidade, na nossa comunidade, nas nossas vidas, não é mesmo?
você precisa trazer essa discussão constante no debate, porque são possibilidades de olhares diferentes como propostas, porque nós não podemos estarmos na condição de críticos pejorativos, nós temos que ter a criticidade de forma propositiva, de forma sugestiva, que traga possibilidades, que traga caminhos, que traga condição de novas situações de mudança nessa realidade que apresenta constantemente inovações e apresentando aspectos de dificuldades e desafios.